Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Bom, ontem tivemos uma excelente movimentação de alta, só que o bonde ele passou para quem queria ter comprado na região lá atrás. Vou falar com vocês exatamente como que você deve se comportar nesse momento. Se é um bom momento para compra ou não, o que a gente deve fazer nessa região. O preço subiu bastante, a gente teve uma boa barra aí, a gente vai falar se isso daí pode reverter ou não, beleza? Bom, caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo é relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, vamos direto aqui pro Price Action, que eu já quero comentar isso daqui logo de cara com vocês. Gente, há bastante tempo a gente está comentando já, desde quando teve a queda ali, né, que a gente chegou dentro dessa região, que a minha expectativa era construir uma recuperação em V. Para mim, essa recuperação em V, ela deve ir até os 28.600 ali, mais ou menos, até o fundo que nós perdemos, só que fundo, ele nunca é uma linha, tá? Suporte e resistência nunca é uma linha, é sempre uma região. Se eu for considerar exatamente esse fundo aqui com esse topo que nós tivemos aqui, eu tenho toda essa área branca aqui como uma região de resistência. E o preço na data de ontem veio, subiu, bateu aqui e simplesmente fez seu fechamento aqui próximo. Daqui ele não conseguiu passar. A gente teve uma excelente movimentação de alta, tá? A gente teve um bom volume ali, a gente tinha um RSI em região de sobrevenda lá embaixo, a gente tem um MACD cruzando para cima também, nos mostrando que está entrando força compradora. Tudo isso daqui é muito positivo. Só que o meu comportamento é comprar queda e vender alta. Eu não olho para uma barra dessa daqui como compra. Tem pessoas que no seu trade system vão usar uma barra de sinal, tem pessoas que vão usar a barra de sinal mais a barra de confirmação. Cada pessoa vai usar um tipo de trade system. Tem pessoas que vão esperar um rompimento, um pivô daquele rompimento para elas operarem. O padrão do Guitelis, como que eu olho para análise e como que eu tomo as minhas decisões é comprar queda, vender alta, nada mais. Eu não gosto de comprar barras de sinal, não gosto de comprar barras de confirmação e muito menos rompimentos. Quando eu analiso o mercado nesse momento aqui, eu vejo que a gente bateu em região de resistência, cara. Se a gente está em região de resistência, eu não vou comprar, porque meu risco ele começa a estar elevado. Aqui embaixo eu tinha um baixo risco. Por que eu tinha um baixo risco? Eu estava em região de suporte, eu estava com RSI sobrevendido, eu estava com o MACD começando a mostrar um enfraquecimento da ponta vendedora. Então aqui eu começo a ter um baixo risco. Se a gente for olhar para operações estruturadas, por exemplo, cara, por mais que você entrou aqui ó, em uma dessas barras, cara, você tinha um stop ali marcado abaixo de 4%. Se a gente for considerar um stop já dessa barra aqui, a gente já está falando de mais do que o dobro ali, a gente já está falando de 9%. Essa barra aqui, para mim, é uma barra de início, é uma barra de início de movimentação, mas eu não compro, mesmo tendo um alvo de que pode vir aqui em cima, cara, de que a gente pode entregar uma próxima pernada, porque saca só, se isso daqui for fundo dessa região, se isso daqui for fundo igual foi aqui atrás, igual a gente teve essa região sendo fundo, igual a gente teve essa região sendo fundo, se aqui for fundo igual, a gente pode traçar os nossos novos alvos para a próxima pernada. Saca só, se a gente olhar para essa última pernada que nós tivemos aqui, a gente vai ver que a gente teve um alvo 1 de Fibonacci ali indo em $30 mil. Se a gente considerar a mesma movimentação aqui acontecendo, a gente pode ter um alvo lá nos $34 mil. A gente pode esticar mais uma pernada aí até os $34 mil. Mas mesmo que a gente estique isso, mesmo que eu veja que o mercado pode vir aqui em cima, entregando uma nova movimentação de alta, eu não entro nesse momento. Esse momento aqui já terão traders vendendo e a gente já está vendo já que entrou uma pressãozinha de venda, tá? Não uma pressão de venda muito grande aqui. A gente só vai considerar que entrou uma grande pressão de venda se a gente tiver um engolfo aqui dessa barra. Só que aqui é um ponto delicado, porque saca só, além da gente estar em uma região de resistência, a gente tem muita chance de construir um pivô de baixa aqui, porque a gente pode formar um topo mais baixo do que o topo anterior, e aí sim, agora
a gente pode vir perder os 25 mil dólares, saca? Se a gente for entregar mais queda, agora a gente pode perder os 25 mil dólares. Nessa barra, era mais improvável da gente perder os 25 mil dólares, porque a gente não tinha pressão vendedora. Agora a gente já tem espaço para entrar pressão vendedora. Para quem me acompanha aqui no canal, cara, sabe muito bem como que é o meu comportamento. Eu passei alguns dias depois da queda batendo na tecla com vocês. Eu espero que o mercado vai se recuperar em V. Eu espero que o mercado vai se recuperar em V. A gente está em região sobrevendida. Não tem por que vender nesse momento. Esse é o momento de compra. Eu comprei, mas eu também comprei para o longo prazo. Nem estou olhando para essa movimentação aí que aconteceu, se eu vou vender ou não. Cara, eu não vou realizar. Eu comprei para a carteira de longo prazo. Primeiro ponto é que a gente tem que saber diferenciar as duas pontas. Não importa em qual das pontas você esteja, se é day trader ou se é investidor, tem muitas pessoas que falam que o melhor dia para comprar Bitcoin foi ontem e que o segundo melhor dia para comprar é hoje. Só que eu não concordo muito com isso. Eu acredito que a gente tem que treinar o nosso mindset, a nossa mentalidade, para a gente enxergar oportunidade em meio ao caos. Então, mesmo que seja uma compra para o longo prazo, eu prefiro fazer essas compras quando o mercado está caindo e não quando o mercado está subindo, principalmente por conta de uma movimentação forte desse jeito. Obviamente, muitas pessoas vão justificar porque a gente teve uma vitória parcial da Grayscale através do seu ETF ali com a SEC. A SEC está cada dia mais na parede. Muita gente vão justificar que essa alta aconteceu por conta disso. Mas é muito louco, porque se você voltar aqui no meu canal, você vai ver que na semana passada inteira eu estava falando em recuperação em V, recuperação em V, recuperação em V. E naquele momento, vocês acham que eu tinha acesso à informação de que Grayscale iria ter uma vitória contra a SEC? Obviamente que não, cara. A gente não precisa olhar para a notícia. A notícia, ela é apenas uma justificativa do movimento. Todas as mídias, elas já têm uma caralhada de matérias engatilhada para elas soltarem na rua. Elas só esperam acontecer uma barra de sinal forte, ou de queda ou de venda, para elas poderem soltar essas notícias. Isso daqui não é uma movimentação porque saiu essa notícia, cara, porque se fosse, eu não teria visto essa movimentação na semana passada. A gente tem que usar mais dados e menos notícia. Análise técnica, análise de sentimento e análise comportamental dos investidores, ela consegue nos mostrar exatamente o comportamento dos investidores, o comportamento do preço. A gente consegue ter uma visão, uma probabilidade do que pode acontecer. Não é uma ciência exata, nunca tem 100% de certeza, mas a análise técnica, quando a gente olha para dados, a gente consegue sim identificar esses movimentos antes deles acontecerem. Se você opera a notícia, obviamente você comprou o topo dessa barra. Você tem a grande probabilidade de colocar a estrela no topo da árvore de Natal, beleza? Então, nesse momento, sinto muito, mas eu não compro mais. Quem não comprou, para mim, perdeu a oportunidade. Essa oportunidade não é mais sua. O mercado, se ele continuar subindo, ele é das pessoas que aproveitaram, das pessoas que tiveram coragem de comprar durante a queda, e essas pessoas são merecedoras desse resultado, não as pessoas que não compraram, beleza? Bom, isso aqui falando um pouco de Bitcoin. Se a gente olhar para o DXY, a gente pode ver que o DXY bateu o topo, tá? A gente tem um canal de baixa aqui dentro do DXY. Ele havia feito um rompimento aqui, só que a gente já tá vendo que foi um falso rompimento. Ele tá voltando para dentro do canal. O que eu quero ver é ele perdendo a média de 200 períodos aqui nesse momento, tá? Só que se a gente olha e lê a história do mercado, a gente vai ver que das duas últimas vezes que o RSI chegou nessa região, a gente teve mais uma pernada de baixa. A gente teve o DXY entregando mais uma pernada de baixa. Novamente, vou respeitar a história que o mercado me contou no passado recente. Estou esperando que o DXY nos entregue mais uma pernada de baixa. Ele entregando essa pernada de baixa aqui, isso daqui é gás para o Bitcoin
continuar subindo. Isso daqui é gás para todos os mercados continuar subindo, tá? Um dos fatores porque o DXY influencia o Bitcoin é exatamente porque o Bitcoin também aqui ele está sendo cotado em dólar, né? Então, se a gente tem o dólar se valorizando perante a outras moedas, consequentemente, não estou falando que o DXY é perante ao Bitcoin, tá? Só que como a cotação está em dólar, o Bitcoin passa a valer um pouquinho menos ali. Quando a gente tem um DXY caindo, a gente tem o preço do Bitcoin subindo um pouco ali também, beleza? Se a gente olhar para futuros, teve uma pequena liquidação de shorts na data de ontem, tá? Não foi algo tão surreal assim. Eu espero ter mais liquidações, eu espero ter liquidações violentas a partir do momento que a gente chegar nos $30 mil. Por que os $30 mil? Porque é topo. Quando você abre uma operação de short, você sempre vai colocar o seu stop. Se você for um trader estruturado, você sempre vai colocar o seu stop acima de um topo anterior. Então, todo mundo que abriu, por exemplo, short dentro dessa região aqui, provavelmente está com seu stop aqui em cima, tá? Então, aqui a gente pode começar a ver mais liquidações um pouquinho agressivas, tá? Olhando para o funding rate, ou para o funding rate não, para o open interest, a gente começou a subir um pouquinho aqui. Isso aqui é um péssimo sinal, tá? Só que se a gente olhar para o funding rate, a gente vai ver que ainda estamos ali num duelo entre se as pessoas vão apostar em short ou se as pessoas vão apostar em long. Ainda não está muito decidido isso daí. Isso até que é bom, porque se a gente vê as pessoas apostando em long, o open interest subindo, significa que a galera está começando a alavancar novamente. E vocês sabem que alavancagens faz com que a gente tenha combustível para ir para a direção oposta. Então, nesse momento, se as pessoas estão shortando, estão com stop ali em cima, a gente tem combustível para ir para cima. Se a gente começa a ter o open interest subindo e o funding rate subindo também, a gente começa a ter combustível para ir para baixo, beleza? Então, isso daí só olhando um pouquinho para futuros. Bom, nesses últimos dias aí, cara, acho que ontem foi um dos dias que eu mais lucrei com pool aí, né, cara? De ontem para hoje foram quase $7 ali de taxa. Obviamente tem um pouquinho da valorização do Ether, tá? Aqui não tô olhando exatamente para porcentagem real, mas teve uma valorização. Para quem não lembra, acho que eu mostrei essa pool aqui na data de ontem para vocês. Tinha $50 aqui, hoje já tem $57. Quem tá fora do DeFi tá de brincadeira na tomateira. É uma maneira que a gente tem de construir uma renda no automático, sem esforço. $57 ali, quase R$300 já em menos de 30 dias na minha mão, beleza? Isso que eu investi um capital não tão agressivo assim. Toda segunda-feira tem uma live aqui no canal às 19 horas, horário de Brasília, aonde a gente fala somente sobre DeFi. Bom, olhando aí para a carteira das nossas baleias, né, o Smart Money, as pessoas que entendem do ciclo do Bitcoin, por que eles entendem? Porque eles venderam topo e eles ficaram fora do bear market e eles voltaram a acumular exatamente depois que a 3AC quebra. Linha vermelha, vendeu topo, ficou estável ao longo ali do topo de complacência, depois vendeu um pouquinho, até a FTX quebrar, voltou a acumular novamente. E quando a gente olha para esses dois grupos de carteiras, esses dois grupos de carteiras estão exatamente acumulando nesse momento. Se a gente olhar aqui, o grupo de carteiras azul começou a ser um pouquinho mais agressivo nos últimos dias, onde eles estão aumentando um pouquinho mais as suas quantidades de bitcoins. O grupo de carteiras vermelha aqui também começaram a acumular. Por conta desses movimentos aqui, por conta de identificar o Smart Money, por conta de identificar exatamente os players mais maduros, os players que entendem de ciclo de mercado, e aqui eu não estou falando o que eu acho não, tá, galera? É dados. A gente está olhando para saldo dentro das carteiras, eu estou vendo se essas pessoas estão comprando ou se elas estão vendendo Bitcoin. E esses caras estão
comprando. A gente olha, a maior quantidade do supply tá na mão desses caras, tá? Quando a gente fala em termos de supply total, a gente vai ver quando eles estão acumulando ou não. A gente já tem mais de 80% do supply. Esse gráfico aqui mostra quando eles estão vendendo. Quando a gente tem essas barras vermelhas, significa vendas desses players, smart money vendendo, institucional vendendo, baleias vendendo. Veja que eles vendem muito forte formações de topo. 2019 venderam topo, 2021 venderam um topo de complacência ali também, e nesse momento a gente não tem grandes vendas assim. Tivemos uma pequena venda aqui ali em março, tá? Quando a gente bateu os 27 mil dólares, ali a primeira vez que a gente bateu os 30 mil dólares, na verdade, e nesse momento a gente não tem venda desses players, tá? Esses players seguem acumulando e acumulando forte. Bom, um dos indicadores que eu gosto bastante aí para comprar em meio ao pânico é o MVRV intradiário de 30 dias, tá? A gente tinha batido na nossa região mínima aqui de panic sell, onde realmente acontecia um panic sell. Agora a gente já está revertendo, a gente está voltando a subir no MVRV intradiário. Vou esperar pelo MVRV intradiário dentro dessas regiões aqui que foram as regiões de topos anteriores. Chegando dentro dessas regiões de topos anteriores aqui, acredito que seja um bom ponto para a gente efetuar vendas, tá? Isso daí pensando nas pessoas que estão olhando mais para médio prazo, médio e curto prazo, tá? Não estou falando das pessoas que estão olhando para longo prazo. Para longo prazo, cara, não tem negociação, não tenha nada. Me faça vender antes de 2025. Eu vou aguardar o halving acontecer. Eu vou aguardar a aprovação de ETF em 2024. Eu vou aguardar todo o dinheiro dos ETFs entrarem no mercado e eu vou aguardar o smart money, os institucionais, as baleias começarem a vender. Antes disso acontecer, simplesmente vou acumular os meus bitcoins, vou acumular exatamente os meus ethers, porque a gente está em fases de oportunidade. Lembrando, ser um investidor de longo prazo é a coisa mais difícil que tem, porque você tem que olhar para o curto prazo todos os dias, você acaba olhando para o curto prazo todos os dias e você tem que absorver aquele curto prazo. O longo prazo é exatamente um compilado de fotos do curto prazo. Então, às vezes, a gente vê no curto prazo o preço caindo, preço subindo, preço caindo, preço subindo. Só que aí, se a gente espera pacientemente, no final, a gente vê que o negócio realmente subiu, que realmente fez a diferença, beleza? Eu comento muito com vocês sobre isso, sobre mindset, sobre como que você faz exatamente para jogar o jogo do longo prazo. Por que que eu falo isso? Porque é a maneira que você tem de realmente multiplicar seu capital. Se fosse tradando um ativo, Warren Buffett seria um trader, Louis Barsi seria um trader também. E esses caras não são traders, eles são investidores. Eles jogam o jogo do longo prazo, beleza? Trade de curto prazo é mais pra gente brincar, pra gente pagar uma conta, pra gente fazer alguma coisa desse tipo. E não pra gente realmente mudar o nosso patamar de vida, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Tamo junto e amanhã eu tô aqui de volta trazendo mais conteúdos para vocês. Valeu!